então eu vou sugerir para você um assunto que eu acredito que te interessa. Você é um cara muito mais do cinema do que eu. Vamos aproveitar o atual hype Gojira e King Kong e eu quero que você me fale sobre o cinema de monstro gigante. Salve, salve, Fábio, e muito obrigado pela oportunidade inenarrável de falar sobre um assunto que eu gosto tanto e tão pouca gente faz perguntas a respeito. Vamos falar de Kaiju. Mas o Kaiju não é apenas um monstro gigantesco. O Kaiju, ele tem um aspecto ideológico muito forte, um aspecto muito forte no imaginário japonês. É importante deixar claro que os Kaiju, eles nunca são apenas bichos muito grandes. Eles sempre têm um aspecto a respeito deles que é quase divino, uma vibe meio que divina, assim. Eles são umas criaturas que parecem inatingíveis ou indestrutíveis por vias normais. Tanto é que na maioria dos filmes, logo que as pessoas entram em contato com eles, entra em cena o exército e tentam usar armas convencionais contra eles e nunca funciona, justamente porque eles são esses seres que são maiores do que a própria vida. Uma forma também de observar que existe esse aspecto de divindade neles, não apenas em termos de poder, mas em termos de serem uma força, tipo uma força telúrica, uma força natural e também uma força de justiça, é que muitas vezes no processo da destruição que os Kaiju causam, eles matam pessoas que são pessoas na narrativa do filme más. Eles, principalmente pessoas que são gananciosas, pessoas, né, que não têm limites, que são capitalistas desregrados, eles costumam morrer nesses filmes em decorrência da destruição causada pelos Kaiju. E assim com todos os Kaiju, na verdade. Mas você também pode ver os Kaiju como uma espécie de vingança da mãe natureza, digamos assim. Porque, né, o ser humano cria bombas, cria armas nucleares e testa elas no mar e em ilhas, e fatalmente uma hora a mãe natureza tem que se revoltar e se levantar contra o homem, e ela faz isso na forma dos Kaiju, que, como eu disse, são essas bestas semi-divinas. Em termos de antecedente, as primeiras influências vieram de fora, elas vieram do cinema hollywoodiano. Já em 1925 teve o lançamento de Mundo Perdido, que lidava com dinossauros, teve King Kong nos anos 30, que agora é o famosíssimo King Kong, afinal de contas, e A Besta de 20 Mil Braças, que foi lançado em 53. Logo em seguida, em 54, foi lançado o primeiro filme de Kaiju oficial, que é o primeiro Godzilla. O Ichiro Honda, que foi o diretor do primeiro Godzilla, disse já algumas vezes sobre como ele queria que o filme trouxesse as pessoas pro terror da ameaça nuclear. E isso foi um tiro muito em cheio, porque fazia pouquíssimo tempo que a tragédia de Hiroshima e Nagasaki tinha ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Muita gente ainda tinha bem fresco na memória o que era uma catástrofe nuclear, e nos anos 50 as pessoas estavam vivendo com a ameaça nuclear constante por causa da Guerra Fria. Então, de certa forma, o Godzilla, que é essa coisa indestrutível e enorme, é meio que uma alegoria do que são as armas nucleares, que é essa coisa indestrutível que não pode ser parada depois que ela se encontrar solta. A palavra Kaiju em japonês, ela designa grandes monstros. Tradicionalmente na cultura japonesa, antes do contato forçado com o Ocidente a partir da segunda metade do século XIX, Kaiju era um termo que designava grandes monstros mitológicos. Com o passar do tempo, né, com a ocidentalização do país, passou a ser um termo utilizado também para descrever criaturas de narrativas de ficção científica. Então, Kaiju é um termo que pode ser utilizado para se referir a grandes monstros que aparecem em filmes de ficção científica, de fantasia ou de terror, mas que geralmente meio que misturam todos esses elementos num bolo só. E em parte tem esse aspecto a respeito dos Kaiju que fez com que o cinema tivesse um grande fascínio. Eles são, pelo menos a princípio, incontroláveis. Quando você vê o Godzilla pisoteando uma cidade, isso trouxe as pessoas imediatamente de volta à destruição da Segunda Guerra
Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki, porque não havia absolutamente nada, nenhuma reação que funcionasse contra aquele bicho, e ele simplesmente era incrivelmente poderoso. E isso é um tema que vai se repetir com vários outros kaiju, com vários outros monstros que vão ganhando filmes ao longo dos anos. Esses temas fizeram muito sucesso e a estética fez muito sucesso. Na época se usou uma técnica que para aqueles padrões era inovadora em termos de efeitos especiais, que era um cara vestindo uma roupa de borracha e interagindo com uma miniatura de cenário urbano. E a principal empresa que lucrou horrores em cima da tendência dos kaiju foi a Toho. A Toho produziu toda uma sequência, uma chaproca de filme de kaiju e criou os bichos mais elaborados e mais variados que vocês imaginarem. Alguns dos mais famosos, claro, incluindo o Rodan, que é uma espécie de pterodáctilo, o King Ghidorah, que era um dos meus favoritos quando eu era criança, que é um dragão de 3 cabeças, o Gamera, que é uma espécie de tartaruga, e como não falar do meu favorito de todos os tempos, e o favorito de muita gente, a Mothra. A Mothra é o segundo kaiju mais popular depois do Godzilla. Por que eu digo isso? Porque é o segundo kaiju que mais apareceu em filmes fora o Godzilla. Tá? A Mothra é uma mariposa gigante. E vocês sabem que uma mariposa gigante é uma coisa bem assustadora. Todo mundo aqui que já teve essa experiência de uma mariposa gigante entrar no seu quarto à noite, você sabe, né? Eu, no caso, eu abandono o quarto, vou dormir na sala e deixo o quarto para mariposa. Mas a Mothra não é qualquer mariposa. Ela é uma mariposa muito do bem, uma mariposa muito de boas. Em todas as aparições da Mothra, ela sempre é ou uma espécie de heroína, porque ela luta contra o Godzilla, ou ela é, né, no filme de estreia dela nos anos 60, ela ataca seres humanos, mas ela ataca seres humanos como uma espécie de estratégia defensiva, né, porque o habitat dela está sendo destruído, então tem esse componente que eu falei da natureza se vingando da humanidade, né, mas ela é sempre representada como um agente, um mensageiro da paz, ou como um agente que defende a sua ilha, ou que defende a humanidade, ou que defende o Japão, ou que defende a Terra, né, como um todo. E eu sempre lembro, eu era criança, quando esses filmes passavam à tarde no SBT, e eu acompanhava todos os filmes do Godzilla à tarde, e o meu favorito era o da Mothra, Godzilla vs Mothra, e era absolutamente inesquecível quando tinha aquela lagarta gigantesca. Eu sei que parece estúpido falando assim, mas eu lembro com todo o romantismo aquela lagarta aparecendo na tela e ela se transformando em casulo, e daí o casulo se abrindo e saindo a mariposa. Ah, meus sentimentos, isso me dá muita saudade. Como vocês podem notar, eu amo essa porra. E eu amo essa porra pra caralho. Valeu pelo tema, Fábio. E é por isso que eu vou ser generoso com você, Fábio, e vou escolher um tema que eu acredito que você gosta muito. Eu quero que você fale sobre os caprichos do Goya. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Curtam, compartilhem, enviem para os amigos, para os parentes, para os inimigos, para a esposa, marido, amante, vizinho, cachorro, todo mundo que puder assistir, dá um like para ajudar a gente. Falou? Valeu!